Outro comando que a gente pode estar utilizando é o comando spread. O comando spread é o inverso do comando gather. Então, como vocês podem ver aqui, você tem duas colunas e se você quiser você pode dividir essas duas colunas em várias colunas. Veja, isso aqui não é comum você fazer não, mas pode ser que em algum caso específico você precise de fazer isso. Então vamos só entender como é que isso funciona. Então considerando justamente aquele dataset que a gente estava utilizando anteriormente, aqui veja que eu estou utilizando o pipe. Se eu estou utilizando esse pipe, eu não vou precisar estar repetindo justamente o nome do data frame que eu criei anteriormente. Aqui eu tenho a minha função spread. A spread ela tem dois argumentos. Eu tenho um argumento key e eu tenho um argumento valor. O argumento key, que é o argumento chave, é justamente a coluna que eu vou estar quebrando em outras colunas. E valor é justamente os valores que eu vou estar adicionando nas minhas colunas novas. E aí, se eu rodar aqui o resultado final, veja que é basicamente o que eu tinha anteriormente. Como eu falei para vocês, não é comum você estar utilizando o spread, é bem mais comum você fazer o contrário. Eu tenho esse exemplo aqui que eu vou fazer com vocês, que é o seguinte: use a função spread para decompor a variável spray em relação a count do dataset insect sprays. Vamos lá no RStudio fazer essa questão. Vamos agora resolver essa questão aqui que eu propus para vocês, que é a seguinte: use a função spread para decompor a variável spray em relação a count do dataset insect sprays. Então a ideia básica é a gente pegar essa variável aqui que é spray e decompor ela em várias colunas. E como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente precisa utilizar essa função spread do pacote tide. Mas antes da gente utilizar essa função, a gente primeiro precisa carregar esse pacote tide, que é justamente utilizando esse comando aqui, que é o library, e aí eu passo o nome do pacote. Poder aqui, carreguei o pacote. Mas veja, quando a gente está utilizando o tide, muitas vezes a gente utiliza aquele operador do deploy, e para isso a gente precisa, nesse caso, também carregar o deploy. E aqui eu carreguei os dois pacotes. Mas notem, se vocês não tiverem instalado, primeiro vocês instalam os pacotes e depois vocês carregam esses pacotes. Então vamos lá resolver essa questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver a questão é verificar o dataset que a gente vai trabalhar. Rodei aqui, veja que aqui eu tenho um conjunto de informações relacionadas a esse meu dataset. E como a gente já viu anteriormente, se a gente quiser saber mais sobre o dataset, a gente coloca interrogação antes do nome do dataset. E aqui aparecem informações relacionadas a esse dataset. Resumindo, pessoal, esse dataset ele possui duas colunas. Ele possui a coluna count, que tem a quantidade de insetos que foram tratados para determinados inseticidas, que é justamente essa variável spray. Então, na variável spray, eu tenho diferentes inseticidas aqui. E aí, a ideia básica do que a gente quer fazer aqui é decompor essa variável spray em várias colunas. Então aqui, para essa variável spray, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas categorias e vou criar uma coluna. Essa é a ideia básica do que vamos fazer aqui. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai estar utilizando essa função aqui, spread. E aí, essa função spread, ela tem dois principais argumentos. Eu tenho o key e eu tenho o valor. O key eu vou dizer qual é a minha coluna fator, a minha coluna categórica, que eu vou dividir em outras colunas. E o valor, eu vou dizer os valores que vão ser atribuídos a essas colunas. Agora, note que nesse caso aqui eu estou utilizando esse operador pipe aqui, porque eu vou estar utilizando, nesse caso aqui, o dataset insect sprays. Se eu não utilizasse esse pipe aqui, eu teria que colocar o nome desse dataset aqui, depois do nome spread, antes, na verdade, desse argumento key. E aí, pessoal, para a gente fazer esse spread, a gente dividir essa coluna spray, a gente utiliza justamente esse comando aqui, onde eu tenho que o key vai ser spray, que é justamente nossa variável categórica, e o velho vai ser a coluna count, porque é a coluna onde tem os valores. E aqui eu vou rodar, e aí veja que nesse caso aqui deu um erro, mas esse erro aqui foi de propósito, justamente para que vocês entendam como é que funciona nesses casos. Veja que o erro aqui foi o seguinte, está dizendo que cada coluna precisa ter valores únicos, mas não é bem isso que a gente tem. E aí como é que a gente resolve isso? Para a gente resolver isso, a gente tem que criar uma nova coluna no nosso dataset com valores únicos para cada uma das categorias. E aí como é que a gente faz isso? A gente consegue fazer isso com esse comando aqui, que vocês estão vendo. Veja, nesse comando aqui, eu estou utilizando o pacote deploy.
E a ideia aqui é o seguinte, primeiramente aqui eu estou pegando os meus grupos através dessa função groupBy, e aí eu vou adicionar uma nova coluna utilizando o mutate. O mutate a gente já viu anteriormente, mas essa função é utilizada quando você quer adicionar uma nova coluna. Aqui eu tenho o nome da coluna e o que é que eu estou fazendo? Veja que para cada um dos grupos eu estou dando um identificador único. Vou rodar aqui, então vejam o resultado aqui. Rodei aqui, vejam aqui o resultado. Então o que é importante que vocês percebam é que essa coluna aqui foi adicionada e eu tenho aqui para cada grupo identificadores únicos. Então para o grupo do A eu tenho aqui 1, 2, 3 até 12. Para o B também até 12. Então para cada um desses grupos eu tenho identificadores únicos. Foi esse o erro que estava dando. E aí, com isso aqui, a gente consegue resolver nosso problema. Agora, pessoal, que a gente adicionou essas colunas com esses identificadores únicos, a gente consegue fazer o spread. Aí, aqui, para a gente fazer o spread, é justamente o que a gente fez anteriormente, só que aqui eu vou colocar ainda esse comando select. Por quê? Porque eu vou selecionar todas as colunas, com exceção dessa coluna grouped ID que eu adicionei anteriormente. Rodei aqui. E aqui vejo o meu resultado. Então eu fiz a separação da minha coluna sprays em 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então essa é a ideia da função spread, que é justamente da gente pegar uma coluna e separar em várias outras colunas. Mas veja, pessoal, como eu já falei para vocês, o spread ele não é tão utilizado assim. O mais comum é você utilizar o gather, que é quando você tem várias colunas e você junta todas essas colunas em apenas 2 colunas. Então vamos fazer o inverso aqui, utilizando essa função gather. Então, veja que nesse caso aqui eu tenho a função gather. Eu tenho basicamente esses 2 argumentos, que é o key e o value. O que eu vou dizer o nome da minha coluna, que vão ter justamente minhas categorias. O value vai ser o nome da coluna, que eu vou ter os valores, e por fim aqui eu tenho que dizer quais são as colunas que eu vou estar fazendo essa junção. Então vamos colocar aqui só para a gente rodar. Então veja que nesse caso aqui, o que aqui eu vou chamar de spray mesmo, que é o nome da coluna que eu vou juntar. Os valores eu vou chamar de valor, isso aqui é o nome da coluna. Por fim, eu tenho que dizer quais são as colunas que eu vou fazer essa junção. Veja que nesse caso aqui, desse nosso dataset, eu vou juntar todas elas. Então aqui eu não preciso dizer quais são, porque são todas elas. Quando eu rodar aqui, vai ser feito justamente isso. E aqui eu vejo que eu tenho a minha coluna spray, que eu chamei a coluna valor. E aqui eu tenho a junção das colunas. Esse aqui é o mais comum. Esse aqui é o que mais se faz, que é quando você tem várias colunas e você junta todas essas colunas em 2 colunas. E essa organização de dados é o que eu também já falei anteriormente para vocês, é o que a gente chama de tied data, que é o objetivo justamente de vocês estarem realizando essas análises, que é você organizar os dados para depois vocês poderem estar aplicando certas estatísticas. Aqui, pessoal, eu tenho uma outra função, que é a função unite. Essa função unite ela é uma função também não tão comum, mas a gente vai entender como é que ela funciona. Então a ideia é o seguinte, você tem várias colunas, e veja que nesse caso aqui, essa função ela pega várias colunas e junta essas várias colunas em uma única coluna. Isso pode acontecer e talvez isso seja necessário em alguns casos, só que o mais comum é o contrário, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas primeiro vamos entender como é que funciona esse unite. Então aqui eu tenho um exemplo. Veja que nesse caso aqui, de forma semelhante, eu estou utilizando o pipe. Porque eu estou utilizando esse pipe, eu não preciso repetir justamente o nome do meu dataset, que é o df2 que eu criei anteriormente. E aí aqui eu tenho minha função unite. E aí eu tenho 2 argumentos principais. Eu tenho esse call e eu tenho esse sep. O call ele vai me dizer qual é o nome da coluna resultante. Depois eu tenho que dizer quais são as colunas que eu vou estar fazendo essa junção. E o set, justamente aqui eu vou estar dizendo como é que eu vou juntar essas colunas. Nesse caso aqui, eu vou juntar essas colunas através do underscore. Mas aqui eu poderia utilizar qualquer outro elemento. Eu poderia utilizar um ponto e vírgula, etc. E aí, ó, o resultado disso tudo, depois que eu apresento aqui os 6 primeiros elementos, é isso aqui que vocês podem ver. Então veja que nesse caso aqui eu estou dizendo que eu vou juntar a coluna murder e a coluna salt. E aí veja como é que fica o resultado. E aqui o underscore juntando essas colunas. Ressalto novamente, não é tão comum você fazer isso, não. O comum é o contrário, que é justamente o separate.
Então vocês vão perceber que algumas vezes vocês recebem dados onde as colunas elas estão juntas. E aí você precisa separar essas colunas, que é o que você tem aqui. Então você tem uma coluna que ela está junta e você precisa separar essa coluna em várias outras colunas. E aqui a gente tem um comando, a gente tem um separate. E aí aqui a gente tem 3 argumentos que são principais. A gente tem um call, a gente tem um into e a gente tem um sep. Bom, o que é o call? O call é a coluna que eu vou estar determinando, que eu vou estar dividindo ela. E aí eu vou dividir essa coluna em quais outras colunas? E aí eu defini isso através do into. Então estou dizendo, ó, que essa coluna murder, assault, eu vou dividir ela em murder e assault. E aí eu vou dizer qual é o elemento que o R vai procurar para poder fazer essa divisão. Veja que nesse caso aqui é um underscore. Como eu falei, poderia ser qualquer outro elemento. Nesse caso a gente está utilizando o underscore justamente porque a gente utilizou no exemplo anterior, apenas para a gente continuar o que já foi feito anteriormente. Então, depois que eu for aqui rodar, aqui vai aparecer o resultado e aí eu vou ter que minha coluna murder e assault foram separadas, só voltando aqui, que é justamente essa coluna aqui que a gente viu. E aqui a gente tem um resultado. Então veja, pessoal, esses comandos são comandos bem interessantes e eu acredito que vocês vão utilizar bastante, então é importante que vocês pratiquem. Pessoal, eu tenho esse exercício aqui que eu recomendo que vocês façam, um exercício bem legal, que vai justamente facilitar o entendimento de vocês com relação a essas funções que eu acabei de apresentar para vocês. Ressalto que você só vai aprender essas funções se vocês utilizarem essas funções.